aí, Hebreus capítulo 10, verso 32, fruto da nossa reflexão nessa noite, Hebreus capítulo 10, verso 32. Os irmãos podem abrir. Molecada animada aí. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 10, 32. Enquanto o pessoal vai se preparando, pode se preparar, já ficar no jeito. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaram grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de reprovação quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceram dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis dessa maneira a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Nós, todavia, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos ouvir uma música e a gente vai para a reflexão, tá bom? Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos
Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Oh, oh, Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Muito bem, como aguardar a vinda de Jesus Cristo? Esse é um tema que lá no verso 37 do texto em tela diz: ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todos nós sabemos que andamos na iminência da vinda de Jesus Cristo, que certamente ele está às portas. Paulo chega ao ponto de se utilizar da linguagem de que nós devemos andar como em pleno dia, porque a noite está acabando. E ele se utiliza, então, desse tipo de linguagem, da linguagem de que a noite está terminando e o sol está para raiar, como uma demonstração de que a vinda de Jesus Cristo está para raiar. Então, nós não somos da noite, somos do dia. E devemos, então, andar como se o dia já estivesse raiado. Nem sempre nós pensamos assim, ou às vezes somos invadidos por muitas dúvidas e inquietações, por razões simples, razões de sofrimento, tendo em vista a sustentação da fé. Não é sofrimento de dor de dente ou dor de barriga ou qualquer coisa do gênero. É sofrimento por sustentar publicamente a fé em Jesus Cristo, porque era isso aqui que estava acontecendo. A galera estava sofrendo barbaridade. Ele dá 3 ações que eu espero que quem estava lá no acampamento, foi uma parte da nossa reflexão, mas preste atenção porque eu vou trazer outros dados que eu não trouxe naquele momento. Por falta de tempo, óbvio, por incrível que pareça, tá bom? Ele nos dá 3 ações básicas que nós deveríamos fazer para aguardarmos com eficácia a vinda de Jesus Cristo. Lembrar, ousar e continuar. Lembrar está aí no verso 32. Basicamente, se lembre dos dias anteriores, em que, depois de convertidos, basicamente, sustentaram grande luta e sofrimentos. Diante da zombaria pública que se encontravam a estas pessoas, nos versos que nós acabamos de ler, no capítulo 10, ele apresenta 3 básicas razões, que são as experiências anteriores, com a finalidade de estimulá-los, a proximidade da recompensa, com a finalidade de fortalecê-los, e o temor do desagrado de Deus, com o objetivo de impedi-los de dissuadir. Jesus Cristo já havia dito lá atrás
Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando as pessoas vos insultarem. Você já foi insultado na sua vida? Não é uma coisa agradável. Insultado por algo que você não fez de errado. Porque Jesus Cristo diz nada mais que ame o seu próximo. Como é que alguém pode ter alguma coisa contra um tipo de mandamento como esse de amar ao próximo? Quando ele diz que nós devemos andar como tementes a Deus, e isso deve trazer respeito à vida das pessoas, no nosso trato uns com os outros, como é que alguém pode ter alguma coisa contra isso? Por incrível que pareça. Então Jesus Cristo diz: vocês serão insultados, perseguidos e dirão falsamente todo tipo de mal por minha causa. Isso não deveria trazer estranheza, esse tipo de perseguição, sendo que o próprio apóstolo Pedro havia mencionado isso, que a igreja não deveria estranhar o fogo que aparece no meio dela. Na verdade, muitos deles estavam sendo colocados, não bastasse estes insultos e estas perseguições e estas mentiras contra os cristãos, eles eram alvo de zombaria de maneira pública. Na verdade, o próprio Deus, Jesus Cristo, foi alvo de zombaria de maneira pública. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus, já quase falecendo, exclama em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, morreu. Vendo o centurião de perto o que havia acontecido, deu glórias a Deus, dizendo assim: verdadeiramente este homem era justo. Depois de morto, né? Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões, diz o texto, estavam reunidas para este espetáculo. Olha que interessante. A morte, o escárnio, a zombaria, as apunhaladas. O que Jesus Cristo sofreu na sua caminhada até a cruz, como ele apanhou, como as pessoas zombaram dele, até mesmo pendurado. Se és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo. Colocaram vinagre na boca de Jesus Cristo. Fizeram de tudo que puderam para tirar Jesus Cristo. E a multidão seguia aquela circunstância, porque era uma verdadeira cena de Steven Spielberg. Todo mundo queria ver quem é que ia morrer sem ter feito absolutamente nada. Chamava atenção. Até hoje, o espetáculo da paixão de Cristo chama atenção. Um verdadeiro espetáculo. Jesus morreu num espetáculo público. Certamente os cristãos não serão diferentes. Jesus Cristo disse que nós deveríamos prestar atenção, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Em tempos realmente importantes, vale realçar que nós precisamos nos lembrar de momentos anteriores na nossa própria história, quando nós tivemos sucesso pelas provações e dificuldades que passamos. Na verdade, nós temos desafios de extrair do passado tesouros para o futuro. Veja que interessante que a maioria dos amargurados, se não a totalidade deles, olha para o passado e só traz coisas que alimente a sua amargura no presente. Seleciona circunstâncias que, na verdade, deveriam ser esquecidas e esquecem de circunstâncias que, na verdade, deveriam ser lembradas. De sucesso, porque eles mesmos, diz o texto, em dias anteriores, sustentaram grande sofrimento. A palavra aqui, grande luta e sofrimento, é literalmente a ideia de que vem alguma coisa de maneira repetitiva. Você já sofreu injustamente, sendo injuriado de maneira repetitiva, todos os dias? Parece que quando você se coloca em determinadas circunstâncias, as pessoas armam aquele verdadeiro teatro, porque você é o grande protagonista do espetáculo. Você é o alvo da zombaria em público. A gente fica desagradado, desconcertado,
Mas, às vezes, essas lutas vão tendo um grande efeito nos nossos corações. A tal ponto que muitos de nós, como semelhantes ao nosso irmão Asaf, lá no passado, diz que toda manhã ele era castigado e todos os dias ele era perturbado. Ele chegou à conclusão de que era inútil guardar o coração e lavar as mãos na inocência. As pessoas aqui estavam como em espetáculo de opróbrio quanto de tribulações. Tribulações é a ideia de angústia, de aflição. Muitos até dizem isso. Eu me sinto, por conta da fé cristã, afligido. Por conta da fé cristã, oprimido. Por conta da fé cristã, inquieto. Quando, na verdade, todas essas circunstâncias, nós deveríamos trazer à memória as nossas vitórias pessoais e trazer à memória as vitórias pessoais de nossos irmãos do passado, que é exatamente isso que ele vai fazer no capítulo 11, dando uma pequena definição de fé. Uma hora a gente vai chegar lá, porque semana que vem eu volto para o capítulo 7. Eu só estou aqui porque foi uma parte do texto que eu refleti com as irmãs, de Volta ao Jardim. Então, na verdade, ele faz essa pequena definição de fé no capítulo 11, verso 1, e a partir daí ele começa a fazer uma série de descrições, lembrando aos irmãos justamente que pessoas antes de nós também sofreram inquietações, múltiplas inquietações, e conseguiram sustentar, como estes irmãos no início da fé cristã, e passar com sucesso por essa vergonha. Porque quando a gente faz alguma coisa de errado, passar por vergonha, a gente fez por merecer. Mas quando a gente não faz nada de errado e passa vergonha, estas coisas parecem que têm um efeito muito maior no nosso coração, porque a gente vai dormir dizendo, mas eu não fiz nada, não sei por que eu estou sofrendo. Muitos até dizem assim, depois da conversão, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Mais problema, mais dificuldade. Achei que ia melhorar e está piorando. Exatamente, é porque antes você não confessava Jesus Cristo, por isso que ninguém estava nem aí. Agora, confessar Jesus Cristo, a coisa mudou de figura. Na verdade, alguém já disse, eu concordo, que existem apenas 3 coisas que podem acontecer com um cristão. A primeira deles, e as 3 são boas. A primeira delas é ele ser abençoado, e isso é bom. Todos nós sabemos disso, receber bênção, material, saúde, cura, libertação, carro novo, salário dobrado e assim por diante, coisa maravilhosa. Deus faz isso, fez isso com Jó, fez isso com Abraão e faz isso com um monte de gente. E Deuteronômio 8, Timóteo 2, 2 Timóteo vai dizer que os ricos deveriam prestar atenção nisso. Lá atrás, demonstrando que Jó era a maior do Oriente, uma pessoa reta, íntegra, que se desviava do mal, e assim por diante. Nós temos N exemplos de pessoas ricas e crentes. Porque a impiedade não está na riqueza, como a piedade não está na pobreza. Na verdade, a impiedade está na pobreza e na riqueza, e a piedade também se encontra na pobreza e na riqueza. A classe social é só um lugar onde a gente manifesta o estado do nosso coração, redimido ou não. Então, ser abençoado é uma coisa boa. A outra coisa é ser morto. Paulo diz que isso é incomparavelmente melhor. Se nós fôssemos mortos, é meio estranho dizer isso, eu espero que o anjo não ouça o que eu estou falando, mas é um segredo entre nós. Se nós formos mortos por sustentarmos a nossa fé em Jesus Cristo, a gente vai morar diretamente com Deus. Não há nada de errado, isso para nós é uma bênção. Para quem matou, aí está com o couro negociado, sei lá de que jeito, né? Mas como Paulo fez e tantos outros. Mas a terceira coisa que poderia acontecer com um cristão é ele ser atormentado, é ele ser injuriado, é ele ser perseguido, é ele ser fustigado, é alguém descobrir que nós somos crente e ficar perturbando dia após dia nossa alma. Isso torna a paciência e exige de nós que nós venhamos a trazer na memória lembranças de quando momentos do passado nós vencemos, ou quando nós não encontramos de repente na nossa própria história, olhando na história de outros, quando eles sustentaram grande coisa e venceram. Isso deve alimentar, estas lembranças devem alimentar a nossa postura no presente. Por isso é importante, em nome de Jesus, a gente ter vitórias, que foi exatamente essa lembrança que Davi teve quando ele estava diante de Saul para poder lutar contra Golias. Lembra disso? Ele diz, quem é você? Ele diz assim, eu sou Davi. E como é que você tem experiência? Como é que você vai fazer? Não, pode ficar tranquilo, por quê?
E aí ele se lembra de eventos no seu pastoreio, de que ele já havia liberto ovelhas, literalmente, da boca de um urso, da boca de um leão. Traduzindo, a lembrança dele de perseguições de urso e de leão e como ele lutou e venceu, era exatamente aquilo que dava a sustentação, porque Golias vai literalmente esfregar na cara do povo de Israel para ver se tem algum macho para lutar contra ele. Obviamente ali é demonstrando que sustentar a fé cristã é um problema. Sempre foi um problema, depois da queda, sustentarmos a nossa relação com Deus de maneira pública. Parece que as pessoas, nem de maneira individual, aceitam que nós façamos isso. E Davi, então, se lembra, e é isso que vai sustentar a vida de Davi em circunstâncias do momento. Talvez você não tenha o entendimento de tremenda importância que exista em vitórias menores. Eu não sei se conseguir proteger uma ovelha do ataque de um urso e de um leão pode ser considerado uma vitória menor. Parece que é uma coisa, sei lá, né? Eu nunca lutei contra o urso, contra o leão, também não quero, né? Mas quem quiser, fica à vontade aí. E depois você me conta a sua experiência. Mas eu imagino que deve ser alguma coisa bem difícil. Então, isso era menor do que lutar contra Golias, que alguns textos dizem que ele tinha quase 3 metros de altura. Era tipo, se o leão, que ele podia escapar, tentar enganar, ele conseguiu lutar face a face, homem a homem, contra Golias, eu não acho que era alguma coisa animadora, era quase que morte certa. Ele usava um capacete, Golias grande, Davi baixo, franzino, pequeno, ele pega aquela funda e eu acho que ele atirou no joelho e não na testa de Golias, porque o texto em hebraico que serve para ser traduzido por testa é exatamente o mesmo texto que serve para ser traduzido por joelho. Como ele usava um capacete e um cara de 3 metros de altura e Davi franzino, eu acho que ele olhou no joelho e vou dizer, é ali. Você já teve um desvio da rótula ou o joelho esmagado? Cai na hora, irmão. Pois é, aconteceu isso com Golias, caiu na hora e com a própria espada ele foi lá e matou o cidadão. Tudo bem, eu fui enganado desde pequeno, né? Relaxa, fica tranquilo, se for na cabeça ou no joelho não importa, o que importa é que Golias morreu. É isso que é mais importante, beleza? Então esse é o ponto que Davi se lembra num momento como aquele de vitórias que ele teve no passado. É bom a gente ter vitórias menores. Lutar contra urso e leão, não sei se é menor, mas é bom a gente ter essas lembranças. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é se lembrar. A segunda coisa, a gente deve ousar. Diz aí no verso 35, não abandonem, portanto, a vossa ousadia. Ele já disse essa palavra confiança lá atrás, quando ele diz assim, se guardamos firmes até o fim a nossa confiança ou a nossa ousadia, que eu traduzi por liberdade, lembra disso? Acheguemos no capítulo 4, portanto, com ousadia junto ao trono da graça, com confiança, com liberdade, graças àquilo que Cristo conquistou por nós ou em nosso favor. Tendo, portanto, irmãos, intrepidez, confiança, ousadia ou liberdade para entrar no Santo dos Santos. Você se lembra que para entrar no Santo dos Santos, quem que ele ia encontrar? Os 2 arcanjos lá, um tocando na asa do outro, olhando para baixo, a Arca da Aliança, as tábuas da lei lá dentro, mano, entrou lá, se não obedece 100%, não tem sacrifício, é pior do que o leão e que um urso. Está com o couro negociado, porque o anjo não vai voltar atrás, está morto. Então, depois que Cristo conquistou aquilo por nós, nós temos o quê? Eu não acho que é ousadia, é uma boa palavra, mas eu prefiro a palavra liberdade. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender a ter é liberdade, confiança. Você vai se lembrar que a palavra ousadia, ela é literalmente a junção de 3 palavras que na prática diz assim, a gente já estudou isso lá no capítulo 3, ela diz assim, eu tenho liberdade para falar sobre qualquer assunto. Quando alguém começa a ficar amarrado no seu coração, quando alguém começa a querer amarrar qualquer um de nós, dizendo que nós não temos a autoridade para tocar em determinados assuntos, é exatamente isso que acontecia aos hebreus, vocês podem falar disso, mas disso não, e a gente começa a fazer um jogo de selecionar as informações das quais nós poderíamos falar na igreja. Se nós vamos por esse caminho, chega um ponto que eu já passei por aí e vi nas minhas andanças de Marte até Plutão, em Saturno, quando eu passei lá em Saturno, tinha uma igreja lá, Igreja Presbiteriana de Saturno, que você não podia falar mais nada, só podia falar assim, Jesus. Porque se falasse qualquer coisa, alguém ia se ofender, alguém ia se machucar, e aí você não tinha liberdade para tocar nos assuntos, porque as pessoas queriam levar o seu pensamento cativo a ela.
Esse é que é o problema. A falta de ousadia, a falta de confiança, é a falta de liberdade para exercer aquilo que de maneira tão cara foi conquistada por Jesus Cristo a qualquer um de nós. Todos nós, todos os crentes têm a liberdade de tocar em todos os assuntos que por Deus foi revelado na sua palavra, e Ele manda que nós toquemos à luz dessa revelação nesses assuntos da vida de todos nós. Nós não temos o direito, ninguém tem o direito de dizer esse assunto pode ser dito, que se encontra revelado na palavra, e esse assunto não pode ser dito porque ele também se encontra revelado na palavra por minha causa. De jeito nenhum. Isso é literalmente tirar aquilo que foi conquistado por Deus. Vocês têm confiança, vocês têm liberdade, e ela tem grande recompensa. O peito e a coragem de continuar falando de todos os assuntos. Eu me lembro de um camarada, ele se envolveu nas minhas andanças lá, eu estava saindo de Plutão, indo para Saturno, nas minhas andanças por aí, o camarada se envolveu em alguma coisa que eu disse para ele, não faça isso que você vai se complicar. Ele disse, não, eu vou fazer assim mesmo, então vai. Mas dito e feito, foi lá e se complicou, eu disse para ele, vem cá, deixa eu entender uma coisa, você vai tocar nesse assunto X, você vai ter um problema, que você quer ser pastor, como é que você vai tocar nesse assunto X? Se você está tocando nesse assunto X, que a Escritura condena, como é que você vai falar sobre esse assunto na igreja? Aí ele disse assim, não, quando chegar nesse assunto eu pulo. Ah, então agora virou a igreja presbiteriana pula-pula. Não dá certo, irmão. Não tem igreja presbiteriana pula-pula, eu vou tocar em qualquer assunto. Então, antes de nós tocarmos os assuntos, é óbvio, para que haja uma ornamentação, uma coerência, é importante que aquele que fala, não tenha dúvida alguma, se coadune, se harmonize com aquilo que ele vai dizer. Mas é importante que nós lembremos que essa liberdade ela foi conquistada em Jesus Cristo. E todos nós, para vivermos enquanto Jesus Cristo não volta, nós devemos viver em liberdade, em ousadia, em confiança. Na verdade, o bordão significa no presente tempo perseguição e no futuro premiação. O mundo ainda diz assim, aproveite agora e pague depois, mas Deus diz assim, sacrifique agora e receba depois. Sabemos que então, se a nossa casa terrestre se desfizer, se a gente morrer, se alguém tiver sucesso na perseguição contra nós, temos da parte de Deus um edifício. Isso. Você tem um edifício diante de Deus. Lembra que Hebreus capítulo 11, depois ele vai dizer que teve gente que foi liberto do fio da espada, e logo atrás, embaixo, ele diz que teve gente que morreu ao fio da espada. E as pessoas que foram libertas e mortas ao fio da espada, a fé tem esse caráter duplo. Ambas estão registradas na coluna dos heróis da fé. Tanto quem foi livre quanto quem morreu, mas caiu de pé. Eu estava conversando com as mulheres, não tem aquele jogo de futebol que a galera está jogando, está 5-1, fica até constrangido, que se for para cima vai dar 12-1, e até o time recua. Existe até uma ética entre os esportistas que isso não deve ser feito, porque já todo mundo entendeu que já tem uma vitória sobre o outro. Mas é bonito, é ruim quando o camarada começa a voar na cabeça do outro, começa a dar briga, dar murro na cara do juiz, porque não sabe perder. Agora tem time que fica lutando, mesmo sabendo que malmente vai conseguir um segundo gol, mas ele luta até o final, e quando termina, até mesmo aqueles que estavam assistindo o jogo ficam de pé e aplaudem, porque são capazes de reconhecer que alguém perdeu, mas perdeu com honra. Então, tem honra até para morrer, irmãos. Tem honra para viver e tem honra para morrer. Eu espero que a gente aprenda, e Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e aprendamos a ter a honra de viver do jeito certo e morrer do jeito certo. Tem gente que morreu, Jeoás e tantos outros na Bíblia, de maneira absolutamente, é melhor esquecer. Mas uma morte com honra é a morte de Davi, tem vários deles. Está lá deitado, orientando a vida de seu filho, dizendo como as coisas deveriam acontecer, absolutamente calmo e pacífico. Eu não sei como é que a gente vai viver, mas o que eu sei é que a gente vai morrer do jeito que a gente viveu. Se a gente viveu com honra, a gente morre com honra. Se a gente viveu sem honra, a gente não sabe morrer com honra, porque nunca a gente viveu desse jeito. Peça a Deus honra para obedecer, e honra nem que essa obediência te leve para o túmulo. É bem diferente de sermos estoicos. Os estoicistas são fatalistas, nós não somos.
Eles dizem assim: eu vou aguentar as coisas porque, afinal das contas, é assim mesmo, está tudo decretado. O cristianismo, ele não é fatalista, ele é esperancista. Não tem português, mas no meu português tem, é esperancista. É porque eu não achei outra palavra, então eu invento essa daí, vai essa mesmo. Eu vou aguentar justamente porque as coisas não são desse jeito. Eu já cansei de ouvir gente que parece mais estoico do que cristão dentro da igreja. Ah, por que você vai sofrer? É porque, afinal de contas, Deus decretou, está tudo certo, é desse jeito mesmo, não tem o que fazer, então vamos assim mesmo. Como não tem o que fazer? Lógico que tem o que fazer. Luta até o fim, tchê. Vira gente. Saiba que tem galardão, que Deus está observando, que tem 2 livros, que é um livro da vida e outro livro é o livro da vida, que está sendo registrado os nossos atos, tanto que esses atos foram registrados e estão sendo mostrados a vida de cada um de nós, como é que nós deveríamos viver, lembrando e ousando. Mas para terminar, lembrar e ousar, nós precisamos aprender a continuar. Diz aí o verso 36, tendes necessidade de perseverança. Como é que o camarada vai continuar? Eu disse isso às irmãs, a gente encontra aqui, mas em outros textos, por exemplo, em Pedro, quando ele diz que a gente deve, com diligência cada vez maior, ou juntar toda a nossa diligência para chegarmos a determinado resultado. O que significa dizer que a vida cristã ela é fruto de muito esforço. E a gente já sabe que a gente se esforça por tudo na vida, tudo a gente se esforça. Então, para continuar, a gente vai ter que aprender a se esforçar, porque ele diz assim, lá no verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, ele está citando Abacuque, se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Veja que interessante, você quer que Deus tenha prazer em você? Continue obedecendo. Como é que você faz? Lembra da vida de Noé? Noé, diz o texto, aqui logo abaixo, que ele teve instrução da parte de Deus, é o que a gente tem, é o que eles estavam tendo, e Noé era temente a Deus. Ter instrução e não ter temor não serve para nada. Vai virar mero intelectualismo no meio da igreja. Agora, ter temor e não ter instrução, isso aí vira misticismo no meio da igreja. As pessoas ficam firmes, só não sabem nem por que elas estão firmes. Elas só estão firmes porque é uma coisa boa, está firme, porque traz um barato, sabe? Uma sensação. Eu já vi gente assim, vamos orar? Não, eu não quero falar com Deus, eu só quero... Qual é o barato da oração? Na oração mantém a gente firme, muda o nosso coração. Então o que o cara diz? Não, eu quero essa sensação, tipo uma maconha espiritual, eu quero só barato, ficar numa boa, ficar bem. Ele só não entendeu que para ficar bem tem que se relacionar com Deus. Uma pessoa que dirige, que tem vontade própria, que tem desejos, que diz o que a gente deve fazer e diz o que a gente não deve fazer, que diz quais são os limites da nossa vida. É esse Deus, nessa relação, em obediência. Se nós temos obediência ao pai terreno, eu sei que tem muita gente que não tem um pai que ajuda, ou uma mãe que ajuda, isso atrapalha, mas isso não significa que o nosso pai, a nossa mãe, tire a autoridade de quem o nosso pai espiritual é. Então, se ele diz para fazer, é bom a gente fazer. Por quê? Porque se a gente não continuar, Jesus Cristo, ele diz a Bíblia que este é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Por quê? Porque Jesus Cristo disse durante a sua caminhada terrena que a sua vontade, o seu prazer consistia em fazer a sua comida, fazer a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus levou Jesus Cristo para a morte, morte de cruz e morte horrível. O problema é que as pessoas, quando a vontade do Pai nos leva para determinados caminhos que a gente desconcorda, a gente não quer, a gente quer levantar a nossa bandeira, quer dar uma de Jó e dizer, eu quero saber quais das minhas perguntas vão ser respondidas, eu não entendi porque que o Senhor mandou eu orar intercedendo pelos meus amigos, porque eu nem falei aquilo que eles pisaram na bola, nem quero, só oro e intercedo que está resolvido. Não, mas eu quero falar, eu quero expor, eu quero colocar para fora, meu coração está pesado, e Deus diz, eu não quero ouvir, apenas faço o que eu estou mandando, e a gente não quer fazer. A gente quer entrar numa relação de igual entre Deus. Existe um acerto e um concerto e uma aliança entre nós e Deus, mas nunca é uma aliança entre partes iguais. Não esqueça disso. Então, Jesus Cristo entendendo isso, ele faz a vontade do Pai, ainda que a vontade do Pai o leve para o sacrifício da cruz. Se a gente entendesse isso, quando a vontade do Pai claramente expressa na sua palavra diz o que a gente deveria fazer e não deveria fazer, a gente deveria simplesmente obedecer por submissão ao Pai espiritual. A gente pode até perguntar, será que é o Pai que está mandando? Depois que nós tivermos essa absoluta certeza, depois de estudos variados que nós temos o direito de fazer, mas uma vez concluídos esses estudos, só cabe a obediência a qualquer um de nós, sob pena de nós desobedecermos e, obviamente, desagradarmos ao nosso Pai. Tem gente que quer fazer tanta coisa para agradar a Deus, apenas continue. Em vez de você parar,
apenas continue. Se nós continuarmos, diz o texto no verso 39, nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, somos aqueles que continuam para a conservação. Você quer conservar a sua alma? Você tem que continuar, ainda que a continuidade da sua e da minha obediência gere frutos que nos leve até a morte. Por sustentação daquilo, leve até o desemprego. Quantos? Eu conheço um, vou contar, tem várias. O camarada estava nas minhas andanças por aí, saindo da Lua, naquela época, e esse camarada trabalhava numa grande empresa lá na Lua. É uma história real. Gente boa, finíssima, a família é muito amigo nosso. Ele disse assim, na época, eu me lembro que ele mudou de estado, e no lugar onde ele foi trabalhar, ele recebeu na época mais de 100 mil reais para comprar um... Na época, isso aqui estou falando de 15 anos, 18 anos atrás, mais ou menos. Não, é mais. 23, eu tenho 20 de formato, 23 anos atrás, mais ou menos. Ele recebeu mais de 100 mil reais para poder trabalhar. Bom, eu concordo aí, falar para o conselho aí, aprovar aí um orçamento, 250 mil para comprar um carro para vir trabalhar. Estou trabalhando, não é assim? Aí ele recebeu um carro para ir trabalhar, quer dizer, o dinheiro para comprar o carro, para ir trabalhar, o carro que ele quisesse. E os camaradas disseram, só assina isso aqui. Ele disse, não posso assinar. Ele disse, não, se você assinar, nós vamos deixar você rico. Você imagina os caras dizerem que vão deixar rico. Se estava dando legitimamente 100 mil reais na época, para ele comprar mais de 100 mil reais um carro para ir trabalhar, você imagina o que era na visão dessas pessoas deixar rico. Ele diz, não, se for assim, não tem jeito de eu continuar trabalhando. E o chefe dele diz, eu também concordo, pede para sair. Eu falei, pois aqui eu saio. Assinou e foi embora a sua demissão voluntária. Eu me lembro que a gente morava junto na Lua, ele me disse assim, Geraldo, nunca mais eu vou trabalhar na área em que eu estava trabalhando. É um grande empresário. Eu vou fazer assim, eu vou descansar um tempo, currículo excelente, e depois eu distribuo lá. Tinha umas empresas que estavam vendendo lote na Lua, depois eu distribuo lá e dá tudo certo. Ele passou mais de 2 anos desempregado. Currículo excelente, irmãos. 2 anos desempregado. Ele estava com o objetivo de passar 30 dias de férias só. Eu fico imaginando 60 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano. Ele falou, meu Deus, o que eu fui fazer? Não é assim? Não, ele estava alegre, feliz, vamos tocar que Deus vai dar graça. 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, 2 anos. E ele conseguiu, lá na Lua, tinha pouca empresa lá, mas o lugar que ele conseguiu era bem abaixo de onde ele estava trabalhando. Ele diz assim para mim, nunca mais eu vou conseguir chegar na minha carreira onde eu estava. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não vou sujar meu nome porque Jesus Cristo está voltando. Quantos de nós já abrimos mão de determinadas circunstâncias que fazem a gente até titubear em nome do nosso amor por Jesus Cristo, dizendo, eu vou até aqui, daqui eu não posso fazer, daqui eu não posso passar. Então ele disse que há várias razões, então para alguém continuar, eu termino apenas para você registrar. Patrimônio superior, ele disse isso nos versos, no verso 34, tendo ciência de possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. Galardão, ele diz no verso 35, continuem que vocês têm grande galardão. Vocês vão alcançar a promessa, fazendo a vontade de Deus, é simples assim, só obedece que a gente alcança a promessa, no verso 36. Depois ele diz, no verso 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E depois ele diz, lá no finalzinho do verso 39, para a conservação da nossa alma. Então, por que alguém deveria lembrar, ousar e continuar? Porque há muitas razões para a gente continuar. Possessão, galardão, obtenção, antecipação e preservação. Eu acho que são razões mais do que suficientes. Percebe que não tem igreja presbiteriana que faça alguma coisa se parecer com qualquer coisa disso, para estimular a vida dos crentes a continuarem em Cristo. As razões são essas. E não é a placa de igreja. Se a gente está tentando se esmorecer e desistir da nossa caminhada, a gente deveria olhar para estas razões, porque o que vai fazer a gente continuar são estas razões diante de Deus. Vamos orar, participarmos da nossa ceia, pedindo a Ele que nos ajude a lembrarmos, a ousarmos e a continuarmos. Com possessão, com galardão, com obtenção,
com antecipação e com preservação. Vamos orar, pedir aos presbíteros que venham aqui à frente, me ajudem na distribuição da ceia, que o Senhor nos dê graça e nos ajude a cada vez mais a buscarmos a sua presença e a vivermos de maneira correta antes da vinda de Jesus Cristo. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. O Senhor nos ensina como é que nós deveríamos participar da mesa, como nós deveríamos participar da vida, deveríamos lembrar, ousar e continuar. Dá-nos graça para que essa seja a realidade de todos nós. São tremendas dificuldades, muitas delas às vezes até contínuas, públicas. Nós somos verdadeiros protagonistas de um espetáculo horroroso, como Cristo também foi. Ajuda com que cada um aqui, ó Deus, possa continuar na fé, possa encontrar, ó Deus, nestas coisas que o autor aos Hebreus narra a cada um de nós, que deveriam ser razões mais do que suficientes para nos portarmos de maneira adequada enquanto Jesus Cristo não volta. Maranata, vem Jesus. Quando ele voltar, vai encontrar fé na terra? Certamente encontrará em cada um de nós, se nos lembrarmos, ousarmos e continuarmos. Nos ajuda o Espírito Santo nisso. É a nossa oração em nome de Jesus.